Bom dia a todos. Hoje nós iremos a ilha de Herodes, que era Herodes Antipas, esse aqui, tá? Vamos ver o que ele fez. Nós iremos ler primeiro Marcos 6:14. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre ele, tá? Herodes ordena a morte de João Batista. E ouviu isto o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, por isso essas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias, e dizia outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: esse é João, que mandei decolar, ressuscitou dos mortos, porque o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo num cárcere por causa de Heródias, mulher de Felipe, seu irmão, enquanto tinha casado com ela. E aqui tá, a Palestina, gente, era dividida em 4 territórios, cada um deles com seu próprio governante. Herodes Antipas, chamado de Herodes nos evangelhos, ele era o governante da Galileia. Seu irmão Filipe governava Traconites e Itureia. A mulher de Filipe, Herodes, mas ela o deixou para casar-se com Herodes Antipas, abandonou, né? Quando João confrontou os dois por terem cometido adultério, Herodes elaborou uma conspiração para matá-lo. Ao invés de tentar livrar-se do seu pecado, Herodes tentou livrar-se daquele que a trouxe à atenção pública. Isto é exatamente o que os líderes religiosos estavam tentando fazer com Jesus. A maioria das pessoas, gente, não gosta que seus pecados sejam apontados, especialmente em público. Eles gostam de apontar o erro dos outros e fazer o que bem quiserem, mas ai daqueles que ousarem falarem deles, ai daqueles, né? Muitas vezes a vergonha de ficar exposto é maior que a culpa e a vergonha. Sua desmedida ambição era do conhecimento de todos, assim como seu casamento ilegal com Herodes, esposa do Senhor, tornou o pecado de Herodes um assunto público. Aí que foi, né? Ele foi muito corajoso, né? Quem foi ele? João Batista. Ele era um profeta de Deus. Ele pregava no deserto, mas milhares de pessoas iam lá para ouvi-lo, aparentemente adúltera e Herodes. Então Herodes mandou prendê-lo. Ela se chamava Herodes e ele Herodes, né? Herodes gostava de João, porque provavelmente ele era uma das poucas pessoas que lhe falava a verdade. Ele não tinha medo que Deus mandava falar, né? A maioria não falava, tinha medo. Mas a realidade sobre seu pecado era algo amargo demais para assimilar. Ele não podia tolerar que João, rei, não podia ninguém por causa disso, né? Mas tinha receio de mandar matá-lo. Ele tinha medo da vingança de Deus, né? Assim resolveu fazer o quê? Adiar essa decisão. Porém, no final, Herodes forçou uma situação e João foi executado. É claro que isso só serviu para aumentar a culpa de Herodes. Ele se sentiu culpado pela morte de João. Depois de ouvir falar a respeito de Jesus, Herodes imediatamente o identificou com João Batista, mas não sabia o que fazer a respeito. Não queria repetir o mesmo erro cometido contra João. Por isso tentou ameaçar um pouco Jesus antes dele viajar para Jerusalém pela última vez. Quando se encontraram brevemente durante o julgamento de Jesus, o Senhor se recusou a falar com Herodes. Esse havia provado ser um péssimo ouvinte.
ao desprezar a mensagem de João Batista, as palavras daquele profeta, né? A mensagem de ódio e zombaria, né? Ele ficou com mais ódio ainda de Jesus. Tendo anteriormente rejeitado o mensageiro, considerou muito fácil rejeitar o próprio Messias. Então, ele passou depois a odiar profundamente Jesus Cristo. Para cada pessoa, Deus escolhe as melhores formas de revelar-se. Ele usa sua palavra em várias circunstâncias, em nossa mente, e até usa pessoas para chamar a nossa atenção. Deus é persuasivo e persistente, mas nunca se impõe a nós. Resistir à mensagem de Deus, como Herodes fez, ocasionou que uma tragédia. Será que você tem consciência das tentativas que Deus tem feito para entrar na sua vida? Você já parou para pensar? Quantas pessoas já te falaram de Jesus e você finge que não vê? Ou você só lembra de Jesus quando você está na pior? Será que já deu a ele as boas-vindas? Quais são os pontos fortes, gente, desse Herodes Antipas? Se é que ele tinha algum, vamos ver? Ele construiu a cidade de Tiberíades, olha só, Tiberíades, e supervisionou outros projetos arquitetônicos, né? Ele governou a região de Galiléia para os romanos. Quais são os seus erros e suas fraquezas? Ele consumia-se em sua ambição pelo poder. Ele tinha uma ambição desenfreada pelo poder. Adiava decisões ou tomava decisões erradas quando pressionado. Ele não gostava de ser pressionado. Ele divorciou-se da sua mulher, se bem que eu nem sei se naquela época havia divórcio, mas se separou, né, da sua mulher para casar-se com a mulher do seu meio-irmão, Felipe, né? Tomou praticamente a mulher do seu irmão. Ele prendeu João Batista e mais tarde ordenou a sua execução a pedido da sua esposa, né? Teve uma pequena participação na execução de Jesus, uma pequena, mas teve. Quais as lições de vida que a gente pode aprender com ele? Uma vida motivada pela ambição, gente, geralmente se caracteriza pela autodestruição. Um dia você vai se destruir à sua volta, tá? Por a noção do certo e do errado. As oportunidades para fazer o bem geralmente se apresentam sob a forma das escolhas que devem ser feitas. E onde aconteceu isso? Em Jerusalém, né? Ele era governador da região de Galiléia e Pérea. Ele era de que família, gente? O pai dele era Herodes, o Grande. A mãe, Maltace. Primeira esposa, a filha de Aretas. Segunda esposa, Heródias, né? Ele foi contemporâneo de João Batista, de Jesus e de Pilatos. Herodes, ele temia João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo-o de boa vontade. Eu acho que se dependesse apenas, ele queria matar, mas ele não ia fazer isso se não fosse a sua esposa, viu, gente? Ele só aceitou, né, que ela pediu a cabeça dele por causa da esposa dele, que era tenebrosa, né? Tanto que ela falou assim, deu uma festa, né? E ele falou, tudo que pedires eu te darei. Aí ela falou, tudo que pedir? Ele falou, sim. Ele falou, então eu quero a cabeça de João, dê-me a cabeça do João Batista num prato. E o rei entristeceu-se, mas todavia por causa do juramento de que estava com ele à mesa, quando o rei fazia um juramento, ele tinha que cumprir mesmo contra a ordem. Não podia voltar atrás. E aí o que ele fez? Ele deu, né,
Ele trouxe uma jovem e daí ela pediu a cabeça dele, foi morto, né? E entregaram a cabeça dele para ela. E muita autoridade humana, Herodes não tinha um reino. Assim ofertar até a metade do seu reino. Foi a forma de dizer que ele daria à filha de Herodias quase tudo que ela pedisse. Após essas palavras, ela pediu justamente a cabeça de João Batista e ele não pôde negar, né? Porque ele já tinha prometido. E assim foi feito. Então a pessoa tem que pensar bem antes de falar tudo que pedir eu te darei, né? Que às vezes é melhor você voltar atrás do que você cometer um assassinato que nem ele cometeu, né, gente? Então nós estamos vendo que o poder, o que a ganância, o que uma família destruturada era destruturada a família dele, né? Todos eles eram mal, não salvavam ninguém. Senhor Deus Todo-Poderoso, peço a Ti, Senhor, que passa na frente, abençoe a nossa nação, derruba por terra, Senhor amado, todo o império da mentira, da maldade, Senhor, toda a seta envenenada do inimigo contra o Teu povo que clama a Ti, Senhor, porque nós não temos mais aonde recorrer, meu Pai. Nós só temos que recorrer a Ti, Senhor. Nós temos que ficar de joelho clamando, Senhor, para que Deus possa ter misericórdia do seu povo, Senhor. Vai fazendo um grande mover nesse país, Senhor. Que o Senhor persegue dia e noite, meu Pai, todos aqueles que atacaram o teu povo, Senhor amado, que o caminho deles sejam lisos e escorregadios, meu Pai, que eles mesmos caiam na própria cova que eles abriram, na própria armadilha que eles armam dia e noite, meu Pai, que o Senhor vai fazendo um mover muito grande. Coloca teu exército de anjos, Senhor, em todas as repartições desse país, Senhor, e vai fazendo um grande mover, meu Pai. Que o Senhor abençoe todas as nossas crianças, abençoe, Senhor, as firmas, as pessoas que estão desempregadas, que já tem muitas pessoas desempregadas, Senhor. Que o Senhor abençoe, meu Pai. Tem misericórdia, meu Pai. Abençoe o nosso agronegócio, Senhor. Abençoe aqueles que estão na cidade, Senhor. Que o Senhor coloca teus anjos guerreiros nesse país, Senhor. Não permita que o nosso país seja um país comunista, Senhor. Que o Senhor faça, Senhor amado, um grande mover, meu Pai. Abençoe aqueles que estão acamados, que estão desanimados, desempregados, encarcerados, perseguidos, Senhor. Todos aqueles que estão perseguidos, Senhor, coloca teu Jesus e no poder de Deus. Amém. Amém. Muito obrigado. E até amanhã, se Deus quiser. Vamos continuar orando, buscando a Deus, né? Porque Deus é a única solução para o nosso problema, tá? E não existe outro, viu, gente? Não vão atrás dos deuses de Baal. Porque se o nosso Deus que criou o céu e a terra não resolver, não tem mais ninguém que possa resolver. Põe isso na cabeça, tá? Obrigado e fique com Deus.